Shalom a você que nos assiste, eu estou aqui na congregação Har Zion, em Belo Horizonte, na sede do Ministério Ensinando de Sião, muito feliz e, antes de mais nada, pedindo para que você acompanhe o trabalho do Ensinando de Sião nas redes sociais. Você pode começar se inscrevendo no canal do Ensinando de Sião no YouTube e deixe o like neste vídeo, porque ajuda o YouTube a distribuir este conteúdo para outras pessoas que, assim como você, têm buscado aprender mais sobre a restauração das raízes da fé. E hoje nós entramos numa paraxá muito especial, porque é o término do livro de Vaikra, Levítico. Então são as duas últimas porções. Dê uma olhada aqui na tela, as porções Behar e Berucotai, e o título da mensagem é O Messias e o Jubileu. E este estudo vai corresponder os capítulos 25, ele corresponde aos capítulos 25 ao final do livro de Levítico 27, 34. Então, se você puder abrir a sua Bíblia aí, Levítico capítulo 25, nós teremos o escopo deste finalzinho de Vaikra, que nós vamos ver aqui duas leis fantásticas, dois Hukim, dois estatutos suprarracionais. A gente não entende, acha que entende o conceito e a razão, mas eles suplantam o seu raciocínio, eles suplantam o seu intelecto, por isso são chamados de Hukim, de preceitos, de estatutos, e esses dois Hukim, eles estão aí logo no início do capítulo 25, são dois, o Shemitah, que é o ano sabático ou shabático, o ano de descanso da terra, e o ano de Iovel, ou Jubileu. Esse é outro famoso também, que nós vamos falar um pouquinho deles aqui. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar, como é de nosso costume, os textos aqui em nossos slides. Veja, nessas parashiot aqui do livro de Vaikra, as duas finais, o Eterno vai dar ao povo de Israel Hukim, estatutos especiais. Um é o ano de Shemitah, o ano sabático, e o outro é o ano de Yovel, ou chamado de Jubileu. Ambos, na minha opinião, são o quê? Ambos esses estatutos são sombras das coisas que estão por vir, e a substância de ambas é o próprio Messias. Meus irmãos, estas coisas nos foram dadas, segundo o apóstolo Paulo lá em Colossenses capítulo 2. Essas coisas nos foram dadas para nos mostrar aspectos proféticos da fé, para deixar a sua fé acesa, operante, positiva, para deixar você ligado àquilo que te espera, para deixar você conectado àquilo que está por vir. Essa esperança profética daquilo que está por vir, essas coisas que Paulo fala lá em Colossenses 2, o sábado, a distinção de alimentos, as festas, lua nova, que quer dizer calendário, que inclui essas duas ocasiões aí. Tudo isso são sombra. O que é sombra? Imagem, reflexo, projeção daquilo que está por vir. E a substância, o soma, o corpo dessas coisas é o próprio Messias. Então, logicamente, Paulo não está falando contra, pelo contrário, ele está incentivando gentios a atentarem essas coisas voluntariamente. Então, nós fizemos essa última quarta-feira uma live, chama Bate-Papo da Restauração. E lá no canal do Ensinando de Sião, toda quarta-feira, 20 horas, temos um bate-papo. E o tema do bate-papo de quarta passada foi só Colossenses 2. Nós estudamos ali Colossenses 2 e como é um dos textos paulinos mais mal interpretados da história do cristianismo. Está todo bagunçado na teologia cristã. Então nós fizemos o quê? Nós aplainamos o caminho de Colossenses 2. Tá? Tem que aplainar o caminho está muito tortuoso. Tem que aplainar. E aí nós aplainamos Colossenses 2. Depois você dê uma olhada lá, bate-papo da restauração sobre Colossenses 2. Agora olha que interessante. Vocês sabem que a cada porção da Torá, nós lemos, no meio judaico, estuda-se também uma porção dos profetas, chama Haftará. Aqui a gente não tem tempo para estudar a porção profética de cada porção da Torá. Mas se você for numa sinagoga mais tradicional, você vai ver que a leitura da Torá vai ser feita, depois eles vão fechar o rolo, vão tirar outro rolo da arca e vão ler do rolo dos profetas que corresponde à porção da Torá. Hoje, já há alguns séculos, nós seguimos um ciclo anual.
Então são 54 porções correspondendo a 54 semanas do ano. Em um ano, você vai ter estudado toda a Torá. E temos porções proféticas associadas a cada porção da Torá. Por exemplo, a porção de hoje, que é Berrar, Jubileu, Shemitah, tem uma porção associada dos profetas, que é Jeremias capítulo 23, se não me engano. Deixa eu ver se é 23 mesmo. Que é Jeremias 32. Mas aí surge a interrogação. Espera aí. Quando nós estudamos um pouquinho, e fazendo uso de achados arqueológicos, por isso que eu gosto muito de história, sou um aficionado, sou um apaixonado pela informação histórica arqueológica. Quando você pesquisa um pouco, Deus acaba usando essas coisas, essas revelações, essas descobertas, para nos ensinar coisas novas e para restaurarmos preceitos antigos. Dê uma olhada aqui na tela. Provavelmente, o ciclo original de leituras que os judeus faziam tinham como Haftará da Parashá Berrar Isaías 61. E não, como você tem hoje padronizado, Jeremias 32. Pensa comigo. O lógico seria Isaías 61 andar junto com Levítico 25, porque falam do mesmo assunto. Isto porque no ciclo original de leitura dos dias de Yeshua, esse ciclo não eram 54 semanas, pessoal. Ele durava 3 anos e meio. E os textos proféticos que eles escolhiam para acompanhar a porção da Torá eram textos dos profetas que falavam sobre o futuro e não sobre o passado de Israel. Eles escolhiam paralelos escatológicos nos profetas que poderiam andar juntos com os textos da Torá, e estes textos proféticos que eles escolhiam para fazer parte da Haftará original testemunhavam sobre o quê? Sobre o futuro, sobre a restauração, sobre a redenção de Israel. Porque hoje, as porções que os rabinos escolheram aí no Talmud, ao longo do Talmud, eles mudaram essas porções. Nesse ciclo de leitura original, que durava 3 anos, toda porção da Torá tinha um profeta associado que eles liam. Qual era o profeta predileto, doutor Francisco? Isaías. Isaías era o que todo mundo pegava para poder correlacionar com o texto da Torá. E todos os textos que os cristãos usavam para falar de Yeshua, Isaías 53, textos de Miqueias, textos de Amós, textos de Zacarias, todos esses profetas que eram lidos no ciclo original de 3 anos e meio, foram o quê? Substituídos por outros. Ao invés de serem textos que falam do futuro de Israel, vão ser textos proféticos que vão falar o quê? Da glória passada de Israel, né? Do amor que Deus sempre teve para com Israel. Então, os rabinos na era do Talmud, da formação do Talmud, nos primeiros séculos da Era Comum, mudaram o calendário original no sentido das haftarot, das porções dos profetas serem alteradas. Se pudesse soar como Yeshua, soar Isaías 53, nem pensar. Outro dia me perguntaram, Mateus, qual que é a Isaías 53 é a Haftará de qual porção da Torá? Eu respondi, nenhuma. Atualmente nenhuma, por quê? Fala muito de Yeshua, reflete, é um paralelo muito forte. Tiveram que tirar. Né? Mas aí, por que eu estou dizendo isso, pessoal? Por quê? Olha só, aí que vem, né? Deus revelando, o quê? Deus trazendo à tona preciosidades, diamantes, meu irmão. Meu irmão, creia nisso. Deus está trazendo à tona, Deus está desenterrando diamantes, meu irmão. E esse diamante vai servir para você o quê? Entender o que, como restaurar, meu irmão. Preste atenção aqui, olha aqui comigo. Com os estudos dos achados na Gnizá do Cairo, o que é Gnizá? Gnizá é um local que a gente guarda os textos sagrados. Você não pode jogar uma Torá fora. O que você acha que acontece numa sinagoga? As cópias do Talmud, os rolos da Torá dos profetas, o rolo de Esté, joga fora, você faz o quê? Você tem que pôr numa Gnizá, você tem que guardar. Ou você enterra, ou você guarda. Esse local de guarda nas sinagogas é chamado de Gnizá. E descobriram lá no Cairo, numa sinagoga chamada Benezra, descobriram no século, se não me engano, no século XVIII ainda, descobriram lá uma Gnizá.
repleta de escritos, de fragmentos de textos judaicos, da Bíblia, textos que falam como era a sociedade da época, textos que datavam de 1000 anos de idade. E desde o século XVIII, esses textos têm sido estudados. Foram 400.000 manuscritos judaicos que eles acharam dentro dessa sinagoga lá do Cairo. Então, veja só, com os estudos do que a gente encontrou lá na Guenizá do Cairo, do século XVIII e XIX, tais evidências foram sustentadas. Que evidência? Que tinha um ciclo que durava 3 anos e meio, que as porções dos profetas eram diferentes das que são hoje. Na sinagoga Ben Ezra foram encontrados mais de 400.000 manuscritos judaicos de mais de 1000 anos de idade. Esses fragmentos continham calendários, ciclos de leituras, onde o padrão de 3 anos e meio foi identificado, bem como o aspecto escatológico que as Haftarot acompanhavam as porções da Torá. Era tudo escatológico, era tudo profético. O camarada lia a Torá e em seguida ele fazia o quê? Em seguida ele lia algum texto que falava da restauração de Israel, de como que vai ser, como que Deus vai redimir Israel, como que Deus vai honrar Israel, como que Deus vai restaurar o reino a Israel. Era aquele banho de otimismo e esperança que o judeu tinha. Essa é uma foto, pode projetar aqui, lá do Museu da Diáspora, Beit Hafutzot, lá em Tel Aviv. Antigamente chamava Museu da Diáspora, né? Acho que eles mudaram o nome agora, doutor Francisco. Mas é um museu muito legal. E isso aqui, pessoal, é um diorama. O diorama é uma representação, né, com bonecos, e eles estão mostrando aí como que eles guardavam lá. Isso aqui é a Guenizá, uma réplica da sinagoga lá do Cairo, e aqui, então, os judeus guardando os textos sagrados, né, colocando os documentos sagrados na Guenizá lá do Cairo. Então, foi isso que a gente encontrou lá. E aqui nós temos, olha, foto dos manuscritos que foram encontrados, e aqui, pessoal, um grande rabino chamado Solomon Schechter, e esse Solomon, ele começou a fazer um trabalho interpretativo muito bom do que foi encontrado lá na Guenizá do Cairo, e aqui é uma foto dele trabalhando nesses manuscritos lá na biblioteca da Universidade de Cambridge, né? Ele foi naturalizado americano, ele migrou para os Estados Unidos, e ele foi o percussor. Por que eu gosto muito desse rabino? Porque ele foi o percussor do judaísmo conservador, chamado movimento conservador. Ele não é nem ortodoxo, nem reformista, ele é conservador. Né? Assim como o criador do judaísmo conservador, chamado Sabato Morais, um judeu italiano, que também foi para os Estados Unidos, e ele, junto com Solomon, eles consolidaram um movimento judaico que hoje talvez seja o maior do mundo, que é o judaísmo conservador. Inclusive, a nossa cidade aqui tem uma sinagoga judaica conservadora, né? Tem uma ortodoxa, mas tem uma conservadora também. O judaísmo reformista, ele não é tão expressivo assim no Brasil, tá? Ele é mais comum nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem muito judeu reformista, que é bem mais liberal. É onde você tem rabinas, né? Onde você tem algumas inflexões aí que você não vai encontrar no conservador. O conservador não é o judeu ortodoxo, né? Ele não se veste de preto, ele é um pouco mais flexível na halachá, mas ele também não é secular, ele não é reformista, ele é conservador, ele conserva as tradições e é um ramo do judaísmo que eu aprecio muito. E o nosso trabalho aqui é um mesclar de conservador. Né? Se um judeu entra num culto aqui da Torá, sábado de manhã, não sabe nada sobre a gente, ele vai provavelmente achar que está entrando numa sinagoga conservadora ou reformista. Mas ele vai ver alguns aspectos que ele não vai achar na reformista. Então vai ser uma incógnita. Mas ele vai saber que eu não sou ortodoxo. Tá? Até pela questão de vocês estarem sentados juntos aqui, homens e mulheres. Tá? Bom, então está aí o trabalho do rabino Solomon, de abençoada memória, Zichrono Levrachá. E agora, então, nós vamos ao texto lá do Jubileu e do Shemitah. Eu quero ler com você, Levítico capítulo 25, a partir do verso 2, eu vou ler aqui da tela. Olha, fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado para o eterno. 6 anos semeará o teu campo, e 6 anos podará a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, o 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra. É um sábado para Adonai. Você não vai semear o teu campo, nem podará a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara, não cegarás, e as uvas da tua vinha, não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra, mas os frutos da terra em descanso
vos serão por alimento, a ti, o teu servo, a tua serva, o teu jornaleiro, ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos seus animais que estão na tua terra, e todo o teu produto, o seu produto, será por mantimento, que nascer sozinho, né, no 7º ano. Contarás, agora sim, então você entendeu? Esse é o ano de Shemitah, que é o 7º ano, a terra descansa, o sujeito não pode nem plantar nem colher. E o que nascer por si próprio vai ser para mantimento dele, às vezes é um resquício do que ele plantou no ano anterior, vai nascer. Ele não pode colher, ele pode só pegar para mantimento, para sustento, né? É uma coisa de subsistência. E também é aberto, o estrangeiro pode participar, isso aí era um ano que a terra descansava, você não podia mexer na terra. Está entendendo? Isso acontecia de 7 em 7 anos na festa das trombetas. Por que o judeu chama festa das trombetas de Rosh Hashanah, cabeça do ano? Porque é a data que é usada para início do calendário das festas, por exemplo, né? Então, começava ali em Rosh Hashanah, em Yom Teruah, o ano Shemitah. Você pode me perguntar, Mateus, mas eu estou entendendo aqui que esse ano é para ser guardado lá em Israel. Sim, esse mandamento não se guarda fora de Israel. Ele é para ser guardado só em Israel, tá? E tem que ser o judeu lá, fazendeiro, e tem que aplicar esse princípio. Você pode perguntar, Mateus, mas isso aí parece muito distante. Os judeus guardam hoje em dia o ano de Shemitah? Espera aí que eu vou te falar. Bom, mas aí tem outra festa, outra solenidade, olha só. Então, você vai contar 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, 49 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão por 49. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, no Yom Kippur, farás passar o shofar vibrante. No dia da expiação, no dia do Yom Kippur, fareis passar o shofar por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis dror, liberdade. A palavra liberdade em hebraico é uma palavra que a gente usa para pássaro. A simbologia maior de liberdade para o judeu, para o hebreu, é o pássaro. Tá? Então, esse ano vai ser proclamado o dror, liberdade. Liberdade. Vai tocar o shofar, vai proclamar liberdade na terra a todos os seus moradores. Aqui o contexto é tão forte que parece que suplanta as fronteiras de Israel. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua, preste atenção a essa palavra no original, arruzar. Arruzar. Arruzar não é uma palavra comum para possessão, num sentido de herança. Arruzar significa lugar de origem. Todo mundo vai voltar à sua possessão original, aquilo que lhe é por direito, que lhe foi tirado, por motivos A, B ou C. E vai ter o quê? Cada um vai voltar à posse da sua família original. No ano 50º, vos será jubileu. Vocês também não vão semear, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu, é Iovel, santo será para vós outros. O produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Mais uma vez a palavra arruzar, lugar de origem, lugar de direito. Meu irmão, eu tenho certeza que não sou especialista nessa área, mas o livre comércio, né, se você estuda as teorias econômicas de mercado, o livre comércio, ele é uma realidade na história de Israel. Na sociedade que Deus cria ali com Moisés, quando tira o povo do Egito, há uma sociedade de livre comércio, há trabalho assalariado. Há coisas que eram muito comuns na época, como tipo de escravidão para pagar dívida, tinha isso também. Mas você tinha ali uma sociedade de livre comércio, você tinha ali propriedade privada, você tinha, tanto é que era privada, que você podia vender. Mas só que esse comércio, esse livre mercado, ele tinha intervenções periódicas. Olha que interessante. Não era nem um sistema comunista, socialista que intervinha o tempo todo, mas também não era um negócio lá, né, laissez-passer, quer dizer, uma coisa que não tem intervenção nenhuma, deixa rolar lá sem intervenção alguma. Não era assim, era um meio termo, de 50
em 50 anos, vinha a intervenção. Para que servia essa intervenção? Para nivelar as desigualdades sociais que naturalmente vão ocorrer num livre mercado. Naturalmente, no livre mercado, você vai ter o que vai prosperar mais e você vai ter o que vai prosperar menos. Você vai ter os pobres. O próprio mercado gera o pobre. O próprio sistema gera o elemento mais pobre. Isso não é errado. É inerente ao sistema. Só que o que Deus planeja? Ele faz ali o quê? Uma intervenção de 50 em 50 anos. De 50 em 50 anos, vai lá e redistribui tudo. Ó, você teve que vender a sua propriedade, que você estava com uma dívida aí, aquela casa que seu avô te deixou, você foi obrigado a vender. Ó, fulano, passa a escritura de novo aí para ele. É dele de novo. Eu dei imaginar. Gente, olha que bênção que devia ser viver nesses dias do jubileu. Você estava lá todo enrolado. E às vezes essa coisa que você herda, é dívida que você herda dos seus antepassados. Você já nasce numa situação de dificuldade. É difícil sair dela. Aí vem um ano de jubileu e bum! Dá aquela nivelada na sociedade, né? O que tinha de mais volta à propriedade para o que tinha de menos. É um fresh start. É um começo novo que a pessoa pode ter agora. Imagina voltar à casa do seu avô, aquela casa bonita, que é terreno bonito, que vale milhões. Aí chega lá o arauto do jubileu e fala assim, ó, com a trombeta. Eis aqui a escritura, é seu da sua família. Seu avô tinha essa terra aqui, ela esse ano volta a ser sua. Você tinha dívida, meu amigo, você estava todo endividado. Não paravam de te ligar. Aí chega o dia do jubileu com o chofar. Todas as dívidas contraídas por fulano, CPF, 0, papapá, estão anuladas e canceladas a partir de hoje. Glória a Deus, meu irmão. Era isso que as pessoas... O jubileu era um ano de expectativa. Vocês não faziam... Gente, se vocês leem os escritos judaicos, que quando o jubileu ainda estava são poucos, né? Porque o jubileu era mais difícil de ser... Depois que o primeiro templo foi destruído, ele era mais difícil de ser aplicado na prática, né? Porque tem a questão da volta territorial. E para ter a volta territorial, cada tribo tem que estar habitando aonde? No seu espaço designado por Josué. Desde a destruição do primeiro templo, quando a Síria leva as 10 tribos cativas do norte, não tem como ter o jubileu na prática, porque você não tem as tribos morando onde elas tinham que morar. Então é difícil você praticar hoje o jubileu. Mas era uma coisa fantástica, pessoal. Dívida era perdoada, os escravos eram libertos. Pô, você se colocou lá como escravo para pagar uma dívida. Aí vem o jubileu, vem lá o resgatador, o Goel, o resgatador vai lá e te resgata e volta à sua propriedade original. Gente, era uma maravilha. Eles chamavam de um ano aceitável, um ano agradável do Eterno. Era um ano que todo mundo esperava chegar. E o preço do terreno, doutor Francisco, era equivalente à proximidade do jubileu. Quanto mais próximo do jubileu, menos ele valia. Por quê? Ia chegar no jubileu, se aquela terra, né, ia ter que voltar para o dono original, de acordo com a distribuição das tribos. Era uma coisa fantástica. Bom, mas deixa eu adiantar aqui para você e vou dizer o seguinte. O ano do jubileu, você tem ele escrito aqui. E aqui está falando também do ano do Shemitah. Então, preste atenção. Está falando aqui do jubileu. Tem palavra no YouTube aí que você que está me assistindo, você pode pesquisar aí, jubileu, espaço, Zandona. Eu já dei umas 3 ou 4 palavras que eu falo sobre jubileu. Inclusive a última, eu acho que chama o verdadeiro jubileu. Né? Assiste lá, que vai falar só sobre o jubileu, porque hoje eu não vou falar sobre o aspecto propriamente dito do como que era o jubileu. Preste atenção. Olha, por que eu adoro essa paraxá? Por que eu amo o Levítico 25? Por quê? Esta foi a paraxá que provavelmente Yeshua leu lá em Lucas no capítulo 4. Uma vez que o tema escolhido por Yeshua para ler dos profetas foi Isaías 51, gente. É lógico. Está escrito aqui 61. É lógico. Por quê? Porque eu disse a vocês, tradicionalmente, escolhia-se porções dos profetas que tinham a ver com aquilo que o sujeito tinha lido na Torá. Como Lucas, no capítulo 4, não relata a paraxá que Yeshua leu, ele já entra na parte que foi mais polêmica, né? Inclusive, até essa polêmica aí chamou minha atenção. Ninguém ficou escandalizado quando Yeshua... Vamos ler o texto lá de Lucas 4? Vamos ler aqui, olha só.
Então, esta paraxá Berrar foi provavelmente a paraxá que Yeshua leu lá em Lucas capítulo 4. Tá? Foi a parte da Torá que ele leu. Não estou falando que é a paraxá do aniversário dele. Aí já tem gente que fala que Yeshua nasceu nessa época aí, porque foi a paraxá que ele leu lá em Nazaré. Mas aí o texto fala, segundo o seu costume. Então ele já tinha esse costume. Ele não foi lá só porque era aniversário dele. Ele já tinha o costume de ir, de ensinar, de ler. Então vem cá, vamos ver o texto lá em Lucas 4,14. Então, se me parece aqui, depois da tentação, né? Depois que ele passou o período lá da tentação, então, Yeshua, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Que fama? Olha aqui a fama que corria. Porque ele ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Sabe o que a fama dele era ao redor de quê? Da sua Torá, da sua doutrina, do seu ensino. Os próprios fariseus, as próprias pessoas diziam, ele não ensina como os outros, ele ensina como se tendo autoridade. Sabe por que eles falavam isso? Porque era comum entre os fariseus, quando você falava, quando você ensinava, até hoje no Talmud é assim, você vai estudar alguma coisa, o que você vai ler lá no Talmud? Vai pesquisar lá sobre divórcio. Você vai ler lá, Rabino tal falou em nome de Rabino tal, que recebeu esse ensino do Rabino fulano, que ouviu falar do Rabino ciclano, que recebeu por revelação do Beltrano. Tum. Ah, você quer saber sobre dízimo? Ah, o dízimo é o seguinte, ó, o Rabino tal falou que recebeu do Rabino tal, que ouviu do Rabino tal, que ouviu do Rabino tal, isso. E Yeshua não usou isso nenhuma vez. Yeshua falava, eu vos digo, bum! Não tem eu ouvir de fulano, que ouviu de Beltrano. Por isso que esse tipo de coisa, o judeu que estava acostumado com o farisaísmo, achava uma coisa assim, esse cara é o cara. Ele não ensina como os outros, ele é a autoridade. Ele é a autoridade, ele não precisa se apoiar em ninguém. E o meio acadêmico hoje preserva esse tipo de legitimidade do conhecimento. Quer dizer, você vai fazer um mestrado, você vai começar a tecer uma tese de doutorado, ninguém vai aceitar você chegar lá com uma premissa que é sua. Mesmo que seja, você vai ter que escrever que não é. Por quê? Senão você não tem respaldo. Você vai chegar lá e vai bolar uma teoria, de onde você tirou isso? Não, eu mim mesmo. Mas como assim você? Não existe isso. Então, felizmente, infelizmente, é assim no meio acadêmico. E nas escrituras também acontecia assim. Yeshua ensinava com autoridade. Então vamos ler aqui, vamos ler. Olha só, isso aqui é fantástico. Imagina você lá, gente, tem a réplica dessa sinagoga lá em Nazaré. Se Deus permitir, eu quero visitar essa sinagoga lá em Nazaré com você em maio. Maio, é primavera lá em Israel, céu azulzinho. Eu vou entrar com você lá nessa sinagoga. Nós vamos entrar lá e nós vamos ler Levítico 25. E depois eu vou ler Isaías 61. E depois eu vou ler Lucas 4. Eu não, vou dar para um irmão ler. Cada irmão vai ler uma coisa lá. E tem os assentos lá que eles refizeram originais, como era o assento assim ao redor, Abimá no meio. E aí Yeshua, no poder do Espírito, regressou. E ensinava nas sinagogas. E ele era glorificado por todos. Glória para o seu povo Israel, luz para a revelação aos gentios. Aí, ó. É o Yeshua judeu, meu irmão. Yeshua frequentava a sinagoga, ensinava a Torá, e era glorificado. Ninguém está falando aqui que ele era rejeitado, cuspiam nele, batiam nele. Não, ele era glorificado. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu... Levantou-se para ler. Já era costume. Ele apareceu lá, já era uma pessoa de renome, já era um líder conhecido, está entendendo? Possivelmente com muita afinidade com os fariseus, viu? Pelo seu discurso, a gente vê que ele tinha uma afinidade muito grande, e muito fariseu andava com ele. E fariseu não andava com quem não era fariseu. Fariseu só andava com quem era fariseu. Então, como muitos fariseus tinham com ele, eu posso deduzir que ele tinha uma certa afinidade com os fariseus. Enfim, ele entrou lá e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías. Qual é a função do camarada que acabou de ler a Torá?
quem lia a Torá pegava o rolo do profeta e lia a porção que tinha mais a ver com o que ele acabou de ler. Abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Eterno está sobre mim, pelo que me ungiu, Mashiach, me ungiu, para levar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Eterno. Puxa vida. Pegou ali, ó, certinho, Levítico 25, fechou, pegou o rolo de Isaías, abriu, pá, Isaías 61, deu ali a leitura inicial, fechou o livro. E aí o que ele fez? O que o rabino fazia na época? Você vai ver comigo lá na sinagoga, existe até hoje. Ele sentou-se aonde? Tinha uma cadeira à frente, chamada Kissé Moshe, cadeira de Moisés. E a pessoa que ia explanar sobre o que ele leu, sentava para ler, para explicar. Então o que Yeshua fez? Ele leu a Torá, leu Levítico 25, leu Isaías 61, conectou, sentou, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. É a cadeira de Moisés lá de Levítico, Mateus 23. Mais uma prova aí que ele era meio fariseu, né? O que Jesus fala lá em Mateus 23? Na cadeira de Moisés assentam-se os escribas e... Opa, então quem não era escriba nem fariseu não podia sentar. Então ele sentou. Então ele era um ou outro. Escriba eu sei que ele não era. Então só sobrou uma alternativa. Não sei. Sentou lá. E aí quando ele sentou, olha só, quando ele sentou, então... Espera aí, todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Yeshua a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Vocês acreditam que a reação do público foi a mesma que vocês tiveram agora? Pode aplaudir, aplaude ao Senhor. O mais surpreendente para mim é que a reação do público foi essa. Porque todo judeu sabia que antes de vir o jubileu de facto, teria que estar sendo apregoado o jubileu de júri. O que é isso? A antecipação do jubileu. As coisas que são proclamadas no início de Isaías 61 têm a ver com o indivíduo. O camarada que estava cego, o camarada que estava oprimido, o camarada que estava preso, o camarada que precisava ser liberto. Pessoal. O início do 61 é pessoal, é individual. O restante é coletivo. É a terra voltando à propriedade, libertação, pá, pá, pá. Mas o início do jubileu, o prelúdio do jubileu é pessoal. É individual. É para o cego, é para o preso, é para o oprimido. É porque está preso no pecado. Então, quando eu leio Lucas 4 e Yeshua termina por aí, eu não vi ninguém jogando pedra nele. Ele vem e fala, olha, hoje, verso 21, se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Olha o que diz o 22, eu não pus aqui não, mas eu vou ler. Olha o que aconteceu. Ele falou isso. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam, mas não pode ser, esse não é o filho de José? Como que essa pessoa está falando com tanta sabedoria? Essa foi a reação do público. A coisa mudou foi quando ele disse o seguinte, ele começou a explicar sobre o seu ministério e ele antecipou uma questão que jogariam em cima dele. Faz aqui, médico, cura a ti mesmo. Faz aqui o que você está fazendo lá em Cafarnaum, a sua fama lá de milagre. Por que você não faz aqui? Eu sei que vocês vão me cobrar nesse sentido. Aí Yeshua falou assim, olha, eu vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra.
Mas é uma realidade, né? Yeshua falou, ó, não é bem recebido na sua própria cidade. E outra, e eu digo a você, se no tempo de Elias, o céu fechou, e teve grande fome, e Elias não foi enviado para nenhuma viúva de Israel, senão para a viúva lá de Sarepta, né, de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel nos dias de Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão o Ciro Naamã. Aí sim, depois que ele falou isso, todos da sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte. Eu fui lá nesse monte, onde a cidade estava edificada, e queriam precipitar lá de baixo. E Yeshua, porém, passando entre eles, retirou-se. Não sei se ele usou uma técnica de jiu-jitsu aí, foi tirando o braço, tirando, passou pelo meio, saiu. Mas isso aqui me chama muita atenção. O tópico do discurso que acendeu a multidão. Reconheciam-no como autoridade. Reconheciam-no que aquilo que Isaías escreveu podia sim estar sendo cumprido naqueles dias. Ninguém ficou assim, ai, isso não pode estar se cumprindo hoje em dia. Ai, não, o judeu esperava o milagre. Havia muitos judeus que se levantavam como Messias naquela época. Yeshua não foi o único. Olha, o ano sabático, o Shemitah, foi restaurado em Israel. Gente, isso é cumprimento profético. Ah, se os profetas pudessem ver Israel guardando o Shemitah. E guarda. Hoje guarda. Hoje, em 7 anos, o judeu que tem terra, deixa a terra descansar. Olha aqui. O Shemitah foi restaurado em Israel. E esse ano é Shemitah. No Rosh Hashanah desse ano, que dia que vai cair? Dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro à noite é Yom Teruah, é Rosh Hashanah, e vai entrar em Israel o ano de Shemitah. Os campos daqueles judeus que guardam o preceito não vão ser tocados. Isso é verdade, gente. O jubileu, apesar dele ser celebrado quando Israel estava lá, ele vai ser celebrado, os rabinos falam, quando as tribos estiverem de volta nas suas terras, mas há rabinos que defendem que o jubileu está sendo contado, né, que o Sinédrio antigamente contava, e que eles não perderam essa contagem, e que o próximo Yovel seria em 2037 para 2038. Rosh Hashanah de 2037. Então, o último foi o quê? 87, 88, o próximo vai ser 2037, que é uma data muito perigosa, vamos dizer assim, no sentido escatológico. O escatom dessa data é muito forte. Por quê? Isaac Newton fez previsões também do ano do juízo para essa década aí, final de 2030. E vai ser jubileu 2037. Então, é uma data, não estou afirmando nada, pode ser 2030, pode ser 2137, eu sei lá, eu não estou apregoando data nenhuma. Eu estou falando que abra os olhos, porque nós estamos já no início das dores. Eu não tenho dúvida disso. Você está assustado aí com Covid, com variante? Você não viu nada, meu amigo. E eu sou otimista, tá? Eu sou otimista. Mas eu falo, você não viu nada. Você já entrou no princípio das dores, você já entrou numa época do escatom, da escatologia se cumprindo, e graças a Deus você não fugiu para o céu ainda. Você está aí vivinho, Deus preservando a sua vida, e você não vai sair daqui tão cedo. Porque Deus vai ter que te usar aqui. Você vai ser necessário aqui. Está entendendo? Então vamos lá. Olha aí aqui, ó. Olha uma placa que eu tirei a foto lá em Israel, um campo que guarda Shemitah. O que está escrito aqui na plaquinha? Kan, Shomrim, Shemitah. Aqui guardamos Shemitah. Ou mato crescendo todo lado, doutor Francisco. Deixa lá um ano. Que coisa maravilhosa, né? Cumprimento profético. Que coisa maravilhosa. Olha aqui. E quando você vai no supermercado, tem vegetais lá e frutas, que está escrito assim na prateleira, fruto de campo que guarda Shemitah. Então, o camarada que vai comprar pode escolher se ele vai comprar o produto do campo que guarda Shemitah. Ele pode escolher. Produto do Shemitah. Aí você compra. Eu comprava.
É mais caro, mas eu comprava. Olha só, durante o ano de jubileu, a terra permanecia em repouso, assim como o ano do Shemitah. As dívidas eram perdoadas, os empréstimos cancelados. Diga amém, meu irmão. Oh, meu Deus do céu. Os escravos libertos e as posses voltavam aos seus proprietários familiares originais. Ou seja, as pessoas retomavam sua herança por direito e os que eram escravos eram resgatados, meu irmão. Olha só, resgatados. Então, assim como profetizou Yeshua, ele, com a sua vinda, há 2000 anos, inaugurou nas nossas vidas um jubileu pessoal. Eu vou falar para você, o jubileu já começou. Lembra que a Torá manda tocar a trombeta dele no 10º dia, não é? Mas ele começa oficialmente que dia? 10 dias antes. Ele começa em Rosh Hashanah. Toda data de calendário começa em Rosh Hashanah, a contagem. Então, o jubileu oficialmente entra em Rosh Hashanah. Mas você vai anunciá-lo com a trombeta quando? No 10º dia. Ah, então você tem 10 dias. Você tem um período antes para poder fazer esse jubileu interno primeiro. Primeiro ele tem que estar dentro de você. Essa libertação tem que estar dentro de você. Voltar à sua herança, à sua possessão original, tem que acontecer primeiro. Meu irmão, o que nós falamos aqui todos os sábados, nas nossas sinagogas, a todos os sábados, com a graça de Deus? Pegue que a igreja, que o mundo cristão e que Israel tome posse da sua herança por direito. Eu estou pregoando aqui, é o mesmo jubileu que Yeshua inaugurou há 2000 anos, lá em Nazaré. Tem que haver retorno de herança. Tem que haver possessão original. Os cristãos têm que tomar posse da sua identidade verdadeira, como unidos, co-herdeiros, concidadãos, co-participantes com os judeus, no plano de redenção da terra. É necessário voltar a essa possessão original. É necessário que Israel tome posse daquilo que lhe é original, de Yeshua. Yeshua não foi o Deus que foi vendido às nações. Yeshua não foi o Deus que foi vendido a Roma. Yeshua é o rei de Israel. Ele é o Messias da casa de Israel. Já chegou o jubileu e nós precisamos anunciar esse jubileu para Israel e para a igreja. Tomem posse da herança que é de vocês por direito. Yeshua é glória para o seu povo Israel. Ele não é maldição, ele não é opróbrio, ele não é desgraça, ele não é antissemitismo, ele não é antinomismo, ele é glória para o seu povo Israel. E é esse Yeshua que eu apregou aqui. Assim como também eu apregou o quê? O jubileu para a igreja. Porque fica preocupado com esse jubileu de facto. Ah, que dia que Jesus vai voltar? Ah, que ano que Jesus vai voltar? Ah, vamos calcular aqui. Aí calcula. Aí fica me cobrando na internet. Mateus, faz o estudo aí de Daniel. Mateus, as semanas de Daniel. Mateus, eu tenho que saber. Você acha que eu sei? Você acha que eu tenho alguma ideia de data? Eu estou trabalhando, meu irmão, não é para descobrir data. Eu estou trabalhando para pregoar o jubileu. É para pregoar, toca a trombeta e anuncia. Anunciar a liberdade. Anunciar o retorno à possessão. É isso que você tem que fazer. Para de ficar calculando dia, hora, data. Você não tinha que estar preocupando com isso. É por isso que eu não faço estudo de Daniel. Eu até tenho minhas teorias aí. Que você também não ia ficar feliz de ouvir. Porque vai contra Darby, vai contra essa turma toda aí. Entendeu? Vai contra essas denominações aí que surgiram com base em cálculos da vinda de Yeshua. Vai contrário a isso tudo. Você não vai querer ouvir. Então eu prefiro apregoar aquilo que Yeshua pregou lá em Nazaré. E hoje tem início essas palavras. Hoje já pode ter início na sua vida. Primeiro a libertação pessoal. Ser liberto do pecado, ser liberto da escravidão, ser liberto do vício, ser liberto da ignorância. Entender que há um Deus que tem leis que foram dadas para a vida. Deus não deu lei para a morte, Deus deu lei para a vida. Ele inaugura em nossas vidas um jubileu pessoal, diga amém. Por quê? Você estava endividado diante do Eterno. Tem uns que têm esse orgulho, né? Eu nunca contrair dívida nenhuma. Parabéns, mas essa dívida que Paulo fala lá em Colossenses, do escrito de dívida que era contra você, era em relação ao pecado. A Torá, Levítico mesmo, o final de Levítico está cheio de maldição lá para o desobediente. E você não era desobediente, não?
Ou se era. Então estava cheio de dívida que era contra você. O que Yeshua veio inaugurar na sua vida? O jubileu. O que é o jubileu? Rasga a dívida aí. Rasga. Ah, mas eu fiz. Tudo bem, agora está sendo rasgado, está perdoado. Você não deve nada. Olha o jubileu começando na sua vida aí. Ó. Diante de Deus você não deve nada. Olha, vamos iniciar nas nossas vidas, vamos anunciar um jubileu pessoal, porque a gente estava endividado diante do Eterno, e tal dívida era impossível de ser paga. Nós éramos todos escravos do adversário, sem nenhuma perspectiva de sermos libertos. Sem Yeshua na nossa vida, sem Yeshua na sua vida, você está espiritualmente sem esperança, e pior, sem herança. Não basta ter sido liberto, tem que tomar posse da herança. Senão você vai continuar pobre. Não basta conhecer a palavra. Ah, eu matei. Tem que praticar, tem que tomar posse. Você está espiritualmente sem esperança sem o Messias. Você está preso e ainda por cima você não tem direito a herança nenhuma. Yeshua é o nosso ano de jubileu, diga amém. Ele iniciou e o jubileu está correndo até hoje. E os 10 dias estão acabando, hein? Porque a vinda dele está próxima. Através da obra de Yeshua, os pecados são perdoados e apagados para sempre. Ele nos liberta da escravidão da nossa carne e nos apresenta a uma rica herança que nem sabíamos que tínhamos. É ou não é? Que herança que é? Está lá em Romanos 9,4, depois você vai ler, meu irmão. Herança. Aí a vida eterna, tudo para o cristão é vida eterna, é vida eterna, é vida eterna. Não. Tem muito mais herança para você. Não é só vida eterna, não. Tem muita coisa. Tem muita promessa. Tem muita bênção. Tem aliança, tem promessa, tem culto, tem lei, tem Messias, tem muita coisa aí. Romanos 9, 4 e 5 você vai ler. Olha, o grande jubileu que os profetas anunciaram e que tantos tentam especular sobre os seus detalhes, em especial a turma aí do escatologia, né? Do advento, da escatologia, esse grande jubileu pode ter início imediato na sua vida, diga amém. Tem que ter origem hoje. A restauração de todas as coisas anunciadas por Isaías, por Ezequiel, por Amós, por Zacarias, começa com a restauração da sua vida, da sua alma, do seu espírito, da sua natureza. Depois disse Yeshua aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. E aí vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Responderam-lhe: somos da descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Claro que foi escravo, todo judeu foi escravo do Egito, mas não era esse sentido que eles questionaram. É escravidão em relação à idolatria. Entendeu? É como se eles estivessem enganados com outros deuses. Não vai dar tempo de explicar aqui. Mas eles eram, aqui ó, eles criam Yeshua. Eles responderam: a gente nunca foi escravo de ninguém, a gente é filho de Abraão, ou seja, nós conhecemos o Deus único. Como é que você diz que eu vou ser liberto? Replicou-lhes Yeshua: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Você está achando que você pode ser escravo só de deuses? Você pode ser escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho fica. Ai. Sabe por que ele falou isso aqui? Porque ele chama eles lá no versículo 44 de quê? Vós sois filhos do diabo. Aí é perigoso, porque o filho fica. Se vocês não forem libertos, vocês vão continuar nessa condição de escravidão. Se, pois, o filho vos libertar, aí é outro filho, né? É ele, filho do eterno. Verdadeiramente sereis livres. Esse é o jubileu que a gente tem que apregoar, pessoal. Esse é o jubileu. Poder de Yeshua para libertar a sua vida. Não preocupa com teologia, não preocupa com escatologia, não preocupa com data, não preocupa com tradição. Preocupa primeiro em viver um jubileu pessoal na sua vida. O jubileu tem que estar bombando aí na sua vida para você começar a partir para outra etapa.
Esperamos o grande jubileu, onde Yeshua retornará ao som do shofar para julgar e instaurar o seu reino em Jerusalém. Você espera isso também? Eu espero. Mas do anúncio do retorno, que é Yom Teruah, até o jubileu, que vai ser em Yom Kippur, você tem 10 dias. 10 dias para você se preparar e a preparar o caminho para o rei. Anunciando que o jubileu já deve ser vivenciado em cada um de nós através do poder de Yeshua. 10 dias aí é simbólico, tá, gente? Não vai ficar contando aí 10 dias, não. É um tempo simbólico que você tem para você preparar o caminho para a vinda dele. Sabe que está próximo? Sabe que a folha já está verde? Sabe que o verão se aproxima? Sabe que já está na época do princípio das dores? Sabe que já está nas dores de parto? Uai, então é para você fazer o quê? Trabalhar, apregoar o jubileu, falar da obra de Yeshua. Depois que você falou da obra de Yeshua, você libertou o cativo, não libertou? Libertou do pecado dele, libertou. Agora apresenta a ele a herança que era dele e foi tirada. Apresenta a ele a herança que era dele e foi tirada por Valentim, por Marcião, por Jerônimo, por sei lá quem. Por Lutero, por Calvino, por Darby, sei lá quem. Primeiro, libertação da pessoa. Segundo, restituição da herança original, que era sua. Porque foi comprada por Yeshua e atestada pelos apóstolos. Olha, você tem 10 dias para preparar o caminho do rei, anunciando que o jubileu deve ser vivenciado em cada um de nós através do poder de Yeshua. Quando João, primo de Yeshua, estava preso, ouviu do cárcere falar das obras do Messias, mandou os seus discípulos para perguntar para Yeshua. Chegaram lá e perguntaram para ele, é você mesmo aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? O que Yeshua responde? É você mesmo para inaugurar o jubileu? Ou a gente tem que esperar mais? Respondendo, disse-lhes Yeshua, ide, responde para João, o que vocês estão ouvindo e vendo. 2 pontos. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, diga amém. Tem muito surdo aí que precisa ouvir, gente. Tem muito cego que não está vendo. Então você tem que atuar no poder de Yeshua. Yeshua responde para João, eu sou. Não. Yeshua responde com fruto. Fala para o João lá o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitados, e aos pobres está sendo apregoado as boas novas. Em todos os aspectos essas palavras de Yeshua se cumprem. Desde o aspecto literal, porque eu preciso ver isso nos nossos dias. Eu preciso ver cura verdadeira nos nossos dias, porque isso alimenta a nossa fé. Eu não dependo disso, mas isso é bom, gente. Não é ficar forjando cura aí não, em testemunho. Outro dia eu vi na televisão lá. Não pode, gente. Tem que voltar até a coisa original. Não é a herança original que você tem que pegar de novo? Então tem que ser aquela herança lá que eu via no Atos dos Apóstolos. Visão tem que ser restaurada. Eu quero ver cegos sendo curados, surdos ouvindo, coxos andando. Agora, isso aí tem um sentido também o quê? Um sentido que não é tão literal, mas que pode ser aplicado. Hoje eu vejo uma igreja coxa, hoje eu vejo uma igreja cega, hoje eu vejo uma igreja surda, e hoje eu vejo uma igreja pobre. Hoje eu vejo um Israel perdido, hoje eu vejo um Israel acuado, hoje eu vejo um Israel ainda distante daquilo que Deus tem planejado para ele. A resposta está numa figura só, Yeshua. Ele é a resposta. Então, olha, vamos anunciar as boas novas e Yovelo hoje com Yeshua já. Em nome dele, nós apregoamos essa palavra e a selamos para que sirva de vida para todos que a assistirem. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.